Olá! O que é o método americano de trabalho? Com esse método você vai aprender de uma maneira simples a como iniciar o seu negócio próprio para ganhar mais dinheiro com menos custo. E para entender melhor, vamos comparar como é feito na maioria das vezes. Na maioria das vezes, para a gente começar um negócio próprio ou um novo projeto, nós vamos correndo para uma sala comercial. E é aí que mora o perigo. E é aí que acontecem os problemas. Porque quando a gente inicia pelos gastos, custos, a gente pode ter sérios problemas se o nosso negócio não está dando rendimentos ainda. O americano não. O americano ele pensa, estuda e ali ele começa ali mesmo o projeto dele, aonde ele vive. E geralmente quando você está começando um negócio, dificilmente você tem grandes quantias de dinheiro para poder fazer o investimento. Porque você sempre calcula um valor, mas sempre dá algo a mais. E é aí que acontecem as quebras das empresas. Eu estou falando tudo isso aí para você porque eu já passei por isso. Porque muitas vezes quando eu fui iniciar um negócio novo ou um projeto novo, que eu achava que estava dando rendimento, quando eu procurava algumas salas comerciais, eu via que aquilo ia ser muito mais do que eu ganharia inicialmente. Então, geralmente, até começar a dar lucro, leva algum tempo. E se você não tiver esse dinheiro em caixa, acontece a quebra da empresa. E para começar um negócio próprio que você vai para uma sala comercial, você tem muitos custos. Você tem o custo da sala, você tem custos de água, luz, equipamentos, taxas de condomínios. Então são muitos custos. Quando você entrou para dentro da sala comercial, você vai querer mobiliar essa sala, onde você vai ter mais custos. Então, somando tudo isso, chega a desanimar. No método americano, não. O americano, ele começa pelo básico. Ele começa apenas com o quê? Com um computador. Então, é ele e o computador para fazer rendimentos. Olha só. Então, eu quero que você grave essa mensagem. Você não precisa de luxo, precisa do básico. Você não precisa de muitas coisas. Você precisa somente de duas coisas. Número 1, precisa ver uma oportunidade. E número 2, começar em casa. É isso mesmo, começar aonde você mora. Essa casa aqui, você sabe de quem é? De quem foi essa casa? Essa casa é nos Estados Unidos, na Califórnia. Essa casa aqui foi de Steve Jobs. Foi o primeiro escritório da Apple. Em 1967, aqui nessa garagem, funcionava a Apple. Você imagina, o que tem dentro de uma garagem? Tem carro, tem objetos, e ali no meio estava quem? Steve Jobs, desenvolvendo computadores e sistema operacional. E hoje, o que é a Apple? A Apple, em 2019, ela está avaliada em 967 bilhões de dólares. É uma das empresas mais bem valorizadas do mundo. E tudo isso começou aonde? Lá na garagem do Steve Jobs. Nessa garagem aqui, em meio a tantas coisas, ele trabalhava. O interessante aqui é que Steve Jobs, ele entendeu, ele viu uma necessidade no mercado, ele viu que essa necessidade podia virar uma oportunidade de negócio. Qual era a necessidade? Criar computadores com layouts, com visuais bonitos que não travassem. Só que não tinha computador na época, nem sistema para trabalhar com isso, com velocidade e com um visual bonito. Então ele desenvolveu o próprio computador dele. Então ele trabalhou junto com a qualidade do sistema operacional e um bom equipamento. Então hoje ele é conhecido por desenvolver o iPhone, os MacBooks e os iMacs. Os iMacs são os computadores, os MacBooks, os notebooks e os
iPhones são os smartphones. O interessante é que quando Steve Jobs criou o iPhone, antes disso ele estava muito chateado, muito irritado, porque a cada vez que ele trocava de telefone celular, mudava o menu. E eram menus desorganizados, eram visuais feios, e ele se preocupava muito com isso. Era algo que incomodava muito Steve Jobs, era o visual. Ele sempre gostava de um visual bonito, de um layout bonito. Então, ali ele desenvolveu o iPhone, em cima de uma necessidade que ele viu, que seria legal de usar, onde é um dos equipamentos mais desejados no mundo. E a Microsoft, de Bill Gates, também começou em uma garagem, em 1975. Assim como nessa foto, ele rodeado de computadores, em 1975, em uma garagem, a Microsoft estava desenvolvendo o Windows. E o que é o Windows? O Windows é um sistema operacional. A Microsoft é conhecida hoje mais pelo sistema operacional. Eles têm diversos sistemas, mas esse é o mais conhecido. Hoje a Microsoft está crescendo bastante pelo serviço em nuvem, que é o Microsoft Azure. No início, Bill Gates ele identificou uma oportunidade que ele queria colocar um escritório dentro de um computador. Antes, quando você chegava em um escritório, uma repartição pública, haviam gigantes prateleiras de metal. E para procurar um documento, eram muitos papéis, cheios de papéis. E quando você procurava um documento, o documento era muito difícil de achar, porque às vezes era mal organizado, muitas vezes quem colocou errado. Então, tudo isso ele fez para dentro de um computador, aonde um sistema era fácil, prático e rápido de usar, aonde havia ferramentas de escritório, planilhas como Excel, apresentações como PowerPoint, documentos de texto como Word. Então tudo isso ele fez para dentro de um computador. E hoje a empresa ela está avaliada em mais de 989 bilhões de dólares. E tudo começou porque ele viu uma oportunidade de colocar um escritório organizado dentro de um computador. E tudo iniciou em uma garagem. E essa casa, você sabe de quem é essa casa? Essa casa aqui foi de Jeff Bezos. Ele é o criador da Amazon. A Amazon é um site de comércio eletrônico. Ele identificou uma oportunidade dentro de um comércio eletrônico, um site, uma página virtual onde haviam coisas para vender, simples assim. E isso tudo começou aqui, na garagem dessa casa, em 1994. E hoje a empresa está avaliada em 934 bilhões de dólares. E você sabe quem é este? Nesse quarto desarrumado, aqui é o dormitório de uma universidade. Esse é Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg é o criador do Facebook. Em 2019, a empresa é uma das também, essas empresas são as mais bem avaliadas do mercado. Hoje avaliada em mais de 551 bilhões de dólares. E em 2004, Mark Zuckerberg criou o Facebook nesse dormitório. E perceba, um computador de tubo ainda. Você não vê aqui uma cadeira gamer, você não vê um teclado gamer, nada, era tudo de maneira simples. O que você precisa é identificar uma oportunidade e fazer. E ele identificou que que seria interessante fazer uma rede social onde fosse mais prático de se comunicar, porque tinha outras redes sociais onde seria mais prático se comunicar, onde apresentava mais prático as notícias, os posts dos seus relacionamentos, que você tem mais relacionamentos que você olhasse primeiro. Então tudo isso ele fez dentro desse dormitório. E aqui, o que você acha que é isso? Que empresa você acha que é essa?
Essa empresa é o Google. Hoje o Google está avaliado em mais de 879 bilhões de dólares. E em 1996 foi criado aqui nesse escritório. E olha só, não tem nada avançado. As cadeiras ali, você vê, é tudo muito simples. Mas o que era mais importante foi a ideia do Google. Foi a ideia de fazer um buscador onde você procura palavras e ele mostra sites que têm essas palavras relacionadas. E o interessante aqui é que uma matéria em abril de 2019 da revista Exame mostra que as 5 empresas mais valiosas do mundo são de tecnologia. E o mais interessante é que todas elas começaram aonde eles moravam, de uma maneira simples, mas com a solução de um problema ou de uma necessidade que ia ajudar bilhões de pessoas. E com tudo isso, a Microsoft, a Apple, a Amazon, a Alphabet, que é o Google, e o Facebook são as empresas mais bem valorizadas do mundo. As empresas mais valiosas do mundo são de tecnologia e começaram em casa. E você precisa fazer o básico. O que você precisa é identificar isso no mercado. E o método americano de trabalho é: qual é a oportunidade? O que você viu de oportunidade no mercado? O que pode ser mudado? Você identificou isso? Você pode começar agora mesmo em casa. É muito legal isso, esse método americano de trabalho, porque com essas imagens aqui, você consegue ver a simplicidade que é em meio a um lugar muito simples que pode sim nascer grandes ideias, ver grandes oportunidades de necessidades e começar novos projetos. E a tecnologia é maravilhosa por isso, porque você só precisa de um computador e trabalhar em casa. E em cima disso, você faz maravilhas. Certo? Valeu!